Olá, muito boa noite. 8h16, nesta quarta-feira, é o horário da nossa live. O tema hoje é buscando excelência na rotina de trabalho. Então, como sempre, gente, avisando aqui que o aviãozinho, se você clica e manda para alguém, ajuda a gente a entregar melhor, tá? E os coraçõezinhos também fazem com que o Instagram dê mais alcance aí para o nosso conteúdo. Mas repetindo então, qual é o tema da live? É buscando excelência na rotina de trabalho. E eu preparei um roteirinho, porque eu não sou responsável, tenho um roteiro para passar esse conteúdo para vocês. Muito boa noite para quem está entrando, Lucas, Thaís, muito boa noite. Gente, vamos esperar só uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para mais pessoas entrarem aqui na nossa live, que a gente vai falar hoje então de rotina de trabalho. Como atingir a excelência através da rotina de trabalho, né? Quem está entrando aqui com a gente, boa noite. Tem gente que eu não conheço, e aí eu não consigo... o nome às vezes é um apelido, né? Daik Silva. Muito boa noite, muito obrigado. Rodriguinho 10, muito obrigado. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. Lembrando que essa live vai ficar gravada e se você perder uma parte ou se quiser que alguém depois assista esse conteúdo, indica o nosso Instagram, a live vai ficar lá gravada, esse conteúdo vai ficar gravado para que outras pessoas possam acompanhar. Então vamos lá, buscando excelência na rotina de trabalho. Eu fui buscar 2 palavras importantes que estão aí nesse texto do nosso tema, que são excelência e rotina. E aí do dicionário, excelência é qualidade muito superior, né? E rotina, hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então, excelência é uma qualidade muito superior e a rotina é um hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. A rotina está presente na nossa vida. Você tem rotina o tempo todo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E aí mais gente vai entrando. Amanda, boa noite, obrigado. Veja, compare com a natureza. Os animais, eles vivem de rotina, não é? Kênia, boa noite. Então, você imagina que os animais eles fazem sempre a mesma coisa. Imagine os animais no seu habitat natural, né? Numa floresta, livres na natureza. Ele acorda, busca alimento, se protege, cuida dos filhotes, ele tem lá toda uma rotina e é isso que faz com que ele sobreviva na natureza. Um outro exemplo que a natureza nos dá, olha o seu corpo, como que o seu corpo funciona. Quase tudo é automático, não é? Então você bebe, você come, e a partir daí o seu corpo faz todo o trabalho, existe toda uma rotina, né? Então esse alimento, essa água vai para o estômago, que depois é digerido, é distribuído de uma maneira que os nutrientes vão chegar cada um no seu lugar certo, os excessos vão para o intestino e depois o aparelho excretor faz o seu trabalho. Existe então toda uma rotina no seu corpo. E eu costumo dizer que o ser humano se dá muito bem quando ele imita a natureza. Veja as invenções. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu gosto muito de comparar avião e helicóptero. Até porque, como eu trabalhei na Vibras há algum tempo, e convivi com algumas pessoas ali da Embraer e alguns engenheiros aeroespaciais, 2 deles uma vez estavam me falando: Sérgio, avião é uma coisa incrível, porque copia a natureza. Helicóptero é muito perigoso. Eu não entendi, falei, não entendi, os 2 não têm um sistema de voo. Então, Sérgio,
helicóptero não tem asa. Você já viu algum animal na natureza que voa sem ter asa? E como eu falo sempre desse exemplo, né, esses dias a minha filha olhando aqui um programa aí de mundo animal e tal, mostrou ali uma cobra que ela salta e ela estica a pele dela e ela consegue planar. Então isso não é voar, isso é planar, né? Mas você não tem animais na natureza que voam, que não têm asa. Então por isso que essa comparação, olha, o helicóptero é um negócio um pouco complicado. O avião, ok, o avião copiou a natureza. Então o ser humano, toda vez que ele copia a natureza, ele imita a natureza, ele se dá muito bem. Sabendo que a natureza, ela vive de rotina, acho que talvez até por isso, talvez não, eu já ouvi essa fala do professor Falcone, Vicente Falcone, quando ele diz que numa empresa a coisa mais importante é a rotina. Antes de eu continuar, deixa eu perguntar, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Estou entregando som? Sinaliza para mim, por favor. Então, continuando. O professor Falcone fala que a rotina é a coisa que mantém a empresa viva. Olha, você tem muitos movimentos onde você fala de inovação, criatividade. Eu mesmo fiz aqui uma live falando de liderança criativa, não é? Então, mas a criatividade, a inovação, são momentos que você tem na empresa. No dia a dia, o que mantém a empresa funcionando é a rotina. Ok? Fala do professor Falcone, que é uma celebridade, né? Mas então veja, quando você mantém uma rotina, você mantém as coisas funcionando. Deixa eu dar um exemplo aqui da sua casa. Então, na sua casa existem rotinas, né? Você tem ali a rotina do lar. Então, por exemplo, eu vejo aqui o dia da semana aqui em casa, que é dia de faxina, aí eu vejo a rotina ali, que a minha esposa organiza essa rotina. Não, começa lavando o banheiro do nosso quarto, depois limpa o outro banheiro, aí depois vai para o quarto das meninas, aí vai para o outro quarto, aí vai para o nosso quarto. Tem uma rotina, tem uma sequência. Parece que se não seguir essa sequência, essa limpeza não sai direito. Ou então demora demais. Bom, existe uma maneira para essa rotina ter sido implementada, né? Com certeza com base nos conhecimentos aí da minha esposa, que acabou orientando aí a assistente, a ajudante que ela tem, para fazer essa faxina, para fazer essa limpeza de uma maneira rotineira. Não é? Além disso, além da limpeza, uma casa tem uma rotina de horários. Vocês não têm uma rotina de horários na sua casa? E às vezes, quando quebra a rotina, atrapalha um pouco a organização aí do lar? Tipo, eu rotineiramente acordo tal horário, vou fazer meu exercício, depois eu vou me alimentar, aí eu começo a trabalhar ou vou até o trabalho. Existe uma rotina de horários, né? As boas práticas dizem, inclusive, que a família tem que tentar ao máximo ter uma rotina nos horários de alimentação, né? Tentar pelo menos uma refeição, colocar a família à mesa para se alimentar junto, conversar, olhar no olho. Hoje em dia está muito difícil, apesar de que essa semana foi mais fácil, né? A gente teve uma tarde inteira sem redes sociais. E aí eu adorei um meme que apareceu aqui dizendo, olha, com a falha que deu no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ajudou uma filha a encontrar a sua mãe. Olha que maravilha essa notícia, né?
por causa da falha das redes sociais, a filha conseguiu encontrar a mãe que mora com ela dentro da mesma casa. Mas então, essa inclusive foi uma rotina que foi quebrada, muita gente reclamou, né? Voltando aí à rotina do lar. Os pets. Quem tem animalzinho em casa, animaizinhos em casa, né? Os pets não têm lá uma rotina? Tem a hora de colocar a comida, tem a hora de fazer o passeio, tem lá um cronograma de quando que vai dar banho no pet, quando que vai tosar, tem toda uma rotina, não é isso? E a última coisa que eu quero falar da rotina do lar é o tal do home office. Então, recentemente, isso acabou entrando na nossa rotina, né? O tal do home office, de você trabalhar em casa, fazer da sua casa um escritório. Gente, essa mudança de rotina recente ficou tão complicada e já tem empresas, já tem sendo processadas, porque colocaram os funcionários em home office. Eu já vi 2 casos onde o juiz mandou indenizar a família porque o trabalhador ficou em home office e quebrou a rotina do lar. Olha isso. A empresa foi obrigada a pagar uma indenização para a família porque, ao colocar o funcionário trabalhando em home office, quebrou a rotina do lar, atrapalhou a rotina do lar. Então veja como essa coisa de rotina, ela está dentro das nossas vidas, não é isso? E aí eu preciso falar para você a respeito de hábito, né? Porque como eu falei lá no começo, fui buscar no dicionário, rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então como você adquire o hábito? Sérgio, você está dizendo que a rotina ela é benéfica, ela é boa, que ela vai ajudar nos resultados, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, tanto da sua casa quanto do trabalho. Então, como que eu adquiro essa rotina? Como que eu adquiro um hábito? Veja, como que o hábito se forma? O hábito se forma através de conhecimento, vontade e exercício. Preciso repetir. O hábito se forma através de conhecimento, vontade e exercício. Então, quando você adquire algum conhecimento e sabendo com que você entende do que é certo a ser feito, você desperta uma vontade e passa a exercitar. Esse exercício derivado da vontade, que é exercitar o conhecimento adquirido, vai se transformar num hábito. E você tem hábitos de tudo quanto é jeito. Por exemplo, acordou, vai ao banheiro, vai lavar rosto e vai escovar os dentes. Isso faz meio automático, né? A gente faz até meio dormindo ainda. Está no hábito, tá meio automático, né? Tenta fazer um exercício que é bem interessante, inclusive alguns neurocientistas dizem que ajuda a prevenir o Alzheimer, hein? Escova os dentes com a outra mão. Se você costuma escovar com a mão direita, passe a escovar com a mão esquerda. E talvez nesse momento você deve estar pensando, o Sérgio é maluco, porque ele está falando direito e mexendo à esquerda, e falando esquerda e mexendo à direita, eu preciso dizer que é espelhado, né? Eu estou falando aqui, está sendo filmado, e aí a imagem está aparecendo espelhada para você. Mas assim, o exercício é a mão que você rotineiramente usa para escovar os dentes, comece a usar a outra. Você vai ver que vai ter uma certa dificuldade, né? Por que a dificuldade? Porque quando você usa a mesma mão, ele é um hábito, ele é mecânico. Quando você vai usar a outra mão, você vai precisar do cérebro. O cérebro vai precisar pensar. Espera aí, como é que é mesmo o movimento?
O cérebro entra em ação. Na verdade, os hábitos fazem o nosso corpo economizar energia, economizar tempo e economizar cérebro. Tudo aquilo que você faz de maneira habitual, o cérebro não precisa pensar. A Kênia está falando aqui, estou treinando há 2 meses. Ela quebrou o punho, fez uma cirurgia. Kênia é minha esposa, gente. Fez uma cirurgia, botou umas placas, botou uma placa aí e está fazendo fisioterapia, mas ela está com a mão ainda fraca. Já tem 2 meses que ela está fazendo as coisas tudo com a outra mão, né? Então, gente, o hábito é isso. Um conhecimento adquirido, você desperta uma vontade e exercita. Exercita ao ponto de virar um hábito. Essa coisa do exercício, ela é a mágica da repetição. Eu ouvi essa frase no grupo do BNI. O fundador do BNI, num podcast, explicou a mágica da repetição. Que quando você sabe que você está fazendo a coisa certa, repita. Repita. É a mágica da repetição que vai trazer o resultado. E aí eu não consigo deixar de lembrar de algumas pessoas, por exemplo, o nosso jogador de basquete, o Oscar Schmidt, quando perguntaram para ele, nossa, mas você é o mão santa, né? Você acerta as cestas de longe, você é o mão santa, isso é um dom. Ele falou, não é dom não. Quando eu termino o treino, o pessoal já está saindo do banho e eu ainda estou aqui treinando, eu fico aqui fazendo 100 arremessos. Outra pessoa que falou isso também foi a Hortência do basquete, nossa jogadora premiada, falou isso também, que ela ficava treinando, chegava mais cedo no treino para treinar os arremessos. E aí deu resultado, é a tal da repetição, né? É a rotina dos treinamentos. Zico, jogador de futebol, quem gosta de futebol como eu, vem lamentando a ausência de bons cobradores de falta. O futebol brasileiro sempre teve bons cobradores de falta. E o Zico deve ter sido ou o melhor ou um dos melhores nesse quesito, né? E ele falava a mesma coisa. Terminava o treino, ele ficava lá treinando, cobrando falta, batendo falta, né? Chega de brasileiro, mais um atleta, Usain Bolt. De tanto treinar, virou o melhor do mundo. Não é isso? Então, é a mágica da repetição, é a rotina agindo na vida da pessoa. E aí você tem nas artes, por exemplo, novela, cinema, programas, teatro, os ensaios. Os ensaios levam à rotina. A rotina dos ensaios levam à excelência. Os melhores atores são aqueles que ensaiam mais. Eles entregam melhor. E essa é a busca da excelência na rotina do trabalho. Nas ciências, você teve aí física, química, medicina, com tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Então você vê em alguns lugares, eu já vi alguns filmes, por exemplo, quando eles estão buscando a cura para alguma doença, então tem vários tubos de ensaio, então aqueles estudiosos, aqueles cientistas da área da medicina, a rotina de trabalho deles é pegar aqueles tubos de ensaio e fazer um teste, e pega outro, faz um teste, então, todo dia pega 10 e coloca e faz teste, não deu certo. No dia seguinte, mais 10. E aí o exemplo de Thomas Edison, né, que fez lá quase 1000 projetos que não deram certo, mas aí ele inventou a lâmpada elétrica. E quando perguntaram para ele, poxa, mas Mr. Edison, foram quase 1000 fracassos, né? Ele falou, não fracassei. Eu inventei a lâmpada elétrica, foi um processo de 1000 tentativas. Interessante, né? E eu tenho uma história pessoal de que a rotina ajuda. Bom, eu fui militar e durante o meu tempo na carreira militar, eu fui oficial do Exército, durante alguns anos eu fui atleta de tiro, né? Com arma de fogo.
E a gente treinava bastante. Eu dava cerca de 2.000 tiros por ano. Fui campeão do Comando Militar do Sudeste, né, da região Sudeste, 2 anos seguidos. Ganhei várias provas de várias modalidades, mas foi muito treinamento, muito treinamento. E eu lembro que o meu técnico falava assim, você tem que criar a sua rotina. Porque o tiro é um esporte de muito foco, de muita concentração. Tiro ao alvo, né? Para você acertar o 10, você precisa estar muito concentrado. E eu aprendi com esse treinador, com mais de um que eu tive, inclusive, que se você tem uma rotina, isso te ajuda no foco. Então eu tinha uma rotina. Eu chegava no stand de tiro, eu tinha uma toalhinha que eu colocava em cima da bancada, separava ali as minhas munições, que depois eu limpava as munições, separava a arma, olhava o alvo, olhava vento, olhava a luz, sempre tinha um binóculo para que eu pudesse olhar o alvo de perto, deixava posicionado, colocava tudo sempre na mesma ordem, na mesma posição, colocava a mochila do lado, ajeitava banquinho, ficava sempre a mesma coisa e sempre no mesmo tempo. Eu, inclusive, fazia as coisas na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Uma das provas que a gente fazia era o tiro de 20 segundos. Então, você tinha que dar 5 tiros em 20 segundos. Né? A técnica para que você não disperse e não espalhe todo o seu tiro, para que ele fique num grupamento centralizado, é que você mantenha um ritmo de tiro. São só 20 segundos para dar 5 disparos, mas você precisa calcular e ter o mesmo intervalo entre cada tiro, manter o ritmo. Isso é uma rotina, e isso ajudava bastante nos resultados. Eu usei isso na época, aprendi essa técnica, e hoje eu uso essa técnica da rotina, do ritmo, da velocidade, em atividades outras que eu exerço. Nas atividades na minha empresa, nas atividades nas consultorias que eu estou prestando, nas aulas, nas palestras. Eu tento usar essa rotina, o treinamento, o ritmo, para ter um bom resultado e para alcançar a excelência no trabalho. Um grande erro Veja, um grande erro é você começar uma atividade sem planejar. O planejamento faz parte da sua rotina. Na verdade, antes de que vire rotina, você precisa ter um planejamento. Planejamento é tudo. Início, meio e fim. Deixa eu rodar o meu roteirinho aqui para não me perder. O planejamento tem que ter início, meio e fim. O planejamento tem que ter um objetivo final, objetivos intermediários e os caminhos traçados para você ir nos objetivos intermediários, de objetivo em objetivo, até atingir o objetivo final. Então, o planejamento é o que você precisa antes de iniciar a sua rotina. Seja ele uma rotina na sua vida pessoal, como eu falei, uma rotina do lar, ou na empresa, na sua rotina de trabalho. Veja, coisas que afetam a rotina de uma empresa. Falta de foco, falta de concentração. Eu já há alguns anos, eu uso inclusive um teste de atenção concentrada, um teste de foco, no processo de seleção das pessoas que eu contrato. E implanto isso nas empresas por onde eu passo fazendo consultoria e treinamento. Acho importante, cada vez mais, testar a atenção concentrada, principalmente dos jovens. Essa coisa hoje em dia de internet, redes sociais, celular na mão, WhatsApp, o tempo todo
faz com que os jovens tenham um raciocínio muito rápido, mas também faz com que eles dispersem muito rápido. Para vocês terem uma ideia, as minhas filhas me chamam a atenção nessas lives. Elas falam, pai, de vez em quando você está falando muito lento. Quando você fala lento demais, eu vou aqui, eu tenho vontade de clicar em uma outra coisa e ver uma outra coisa no meio da sua fala. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Olha a dificuldade de se concentrar, olha a dificuldade de foco. Eu tenho tentado falar mais rápido, inclusive, porque senão eu não vou atingir o público jovem. É isso que está acontecendo. Porque no meio da minha fala, a pessoa desfoca. Imagina se é no trabalho isso. Qualquer coisinha desfoca. Ah, passou uma borboleta. Olha a borboleta. Parece o touro Ferdinando, né? Olha a borboleta. E perdeu de dar uma chifrada e toma uma espadada lá do toureiro e morre. Então, uma das coisas que atrapalha a rotina da empresa, falta de foco. Outra coisa que afeta a rotina da empresa, a dificuldade de definir prioridades nas tarefas. Então, a gente já falou, inclusive, aqui da matriz de Eisenhower, daquele quadrante que tem Q1, Q2, Q3, Q4, que fala do que é o importante e urgente, né? Que você tem que parar de brincar de bombeiro, porque se você não organiza o seu tempo, você fica sempre no quadrante ali do que é importante e urgente, ou seja, apagando incêndio, o tempo todo apagando incêndio. Tem gente que começa o dia apagando incêndio, acorda já com o celular avisando que já tem um incêndio para apagar. Brinca de bombeiro, né, o dia inteiro. Falta de planejamento, falta de organização, falta de rotina. Outra coisa que atrapalha muito a rotina é a procrastinação. Então, toda vez que você vai deixar para depois, você está quebrando uma rotina, né? A rotina consiste que você tenha tarefas alocadas em determinado tempo. E se você empurra esse tempo, você está atrapalhando a sua rotina. Eu tenho um exercício bem legal para você fazer. E se você tiver coragem, aplique esse exercício na empresa onde você trabalha. O exercício é assim, eu já vou explicar o porquê da coragem. O exercício é o seguinte: liste, se for você fazendo o exercício, liste tudo que você fez ontem dentro do horário de trabalho. De novo, faça uma lista de tudo que você fez ontem, mas coloque de hora em hora. O que você fez das 8 às 9, o que você fez das 9 às 10, o que você fez das 10 às 11, faça assim por todo o seu horário de trabalho. Corre o risco de você perceber que você não fez muita coisa. Às vezes você terminou o dia cansado, nossa, eu fiz tanta coisa. Esse exercício te ajuda a ver se você está com os procedimentos, se você está com a rotina correta. Porque quando você começa, peraí, não, nesse horário aqui, não, nesse horário eu acho que eu não fiz nada. Nesse horário aqui, eu fiz isso aqui. Nossa, mas eu levei 1 hora para fazer isso, eu preciso melhorar isso. É um exercício excelente. E o porquê eu falei da coragem de você aplicar esse exercício na sua equipe? Bom, eu entrei numa empresa grande, 1.500 funcionários, só na matriz tinham 700 funcionários. E eu resolvi aplicar esse exercício no meu departamento. No meu departamento tinham quase 300 funcionários, porque era a central de atendimento. Então eram quase 300 funcionários na central de atendimento. Pois bem, e aí eu tinha umas outras áreas e eu resolvi aplicar esse questionário e entreguei para os funcionários no começo do dia e pedi para que eles me entregassem no final do dia, ou no máximo na manhã do dia seguinte. Esse exercício, liste o que você fez ontem, de hora em hora, das 8 às 9, das 9 às 10, durante todo o seu horário de trabalho. Gente, vocês sabem que no final do dia eu fui chamado para ter uma reunião com os representantes do sindicato? Pois é. Olha o que aconteceu. Quer dizer, pelo menos eu presumo que aconteceu, porque ninguém veio me falar a verdade.
Até hoje, eu só presumo o que aconteceu. Mas é bem provável. As pessoas começaram a fazer esse exercício, começaram a perceber que não faziam nada, ficaram com medo, porque os representantes do sindicato vieram me perguntar se eu estava com intenção de fazer demissão em massa. Olha isso. Que eu ia demitir um monte de gente. Eles chegaram à conclusão que aquele exercício era para provar que tinha muita gente que não estava fazendo nada e ganhando. Não, não foi isso. Eu estava chegando naquele momento na empresa. Eu só queria ter uma ideia da rotina de trabalho de cada um que fosse meu subordinado. Para eu entender as tarefas, entender as responsabilidades. Porque eu estou chegando agora, estou assumindo uma nova equipe de trabalho, um novo departamento. Mas os representantes do sindicato vieram me indagar se aquilo era uma tentativa de demitir um monte de gente. Por isso que eu estou dizendo para você, se você vai ter coragem de fazer esse exercício na sua equipe. Né? Peça para a sua equipe listar tudo que ela fez ontem. Cuidado, hein? Eu quase perdi o emprego, o sindicato forçando a barra para que eu fosse demitido e eu não tinha nem uma semana de trabalho. Mas esse é um bom exercício. Faça então você, para você mesmo, para você entender se você está fazendo um bom aproveitamento do seu tempo de trabalho. Porque às vezes você está com a percepção errada. Você acha que você está trabalhando demais, mas se você faz esse exercício e começa a analisar, nossa, essa tarefa aqui era para ser feita em 2 horas e eu fiz em 1 hora só. Você acelerou demais. E aí o resultado talvez não seja muito bom. Não é isso? Bom, vamos avançar. Eu vou dar agora dicas. Na verdade, eu listei 8 dicas de como você aprimorar a sua rotina de trabalho. Lembrando que o nosso tema é buscando a excelência na rotina de trabalho. E a rotina vai te trazer a excelência, porque quando você faz a mesma coisa, é a mágica da repetição. Você vai fazendo melhor, 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 e aí usei os exemplos de esportistas, que quanto mais treinam, melhor ficam. Né? Vamos lá, as dicas para você ter uma boa rotina de trabalho. A primeira dica, você precisa de um local organizado e limpo de preferência, porque no meio da bagunça, a sua rotina não vai fluir. Sérgio, eu não sou lá uma pessoa muito organizada. Tudo bem, pede ajuda. Pede ajuda para o pessoal da limpeza, pede ajuda para uma secretária, pede ajuda para um colega de trabalho. Mas deixe o seu local de trabalho organizado. Senão vira uma bagunça, você não acha nada ali. Né? Essa foi a dica número 1. Dica número 2. Liste as responsabilidades e as tarefas. Então, se você estiver olhando a sua rotina, liste as suas responsabilidades e as suas tarefas. E se você estiver pensando na sua equipe, liste as responsabilidades e tarefas da sua equipe. Faça uma lista mesmo. Dica número 3. Agora, com essa lista, coloque prioridades. Quais são as tarefas prioritárias? Quais são as responsabilidades prioritárias? Cuidado, você vai se surpreender. A hora que você faz essa lista, talvez, nossa, eu estou colocando na minha rotina tanto dessa tarefa aqui, mas ela não é prioridade. Preciso rever isso. Certo? Bom, quarta dica. Ferramentas de trabalho. Tenha separado, tenha próximo, tenha organizado as suas ferramentas de trabalho. Então, se você é, por exemplo, alguém que faz trabalhos manuais, você usa algumas ferramentas. Se você é uma pessoa que trabalha no escritório, seu computador, seus sistemas, eles precisam estar em ordem. Tenha as suas ferramentas de trabalho em condições de serem usadas. Ok? Dica número 5. Padronização dos processos. Quando você tem processos padronizados, significa que a repetição é mais fácil. De novo, vira um hábito. Você vai usar pouco do cérebro para isso.
Mas Sérgio, a gente não precisa usar cérebro? Sim, nos momentos de inovação, de criatividade, mas a gente está falando de rotina. De rotina é bom que você vá no modo automático, que você vá no hábito, no que você faz habitualmente, rotineiramente. E outra coisa, se você pensa em equipe, quando você padroniza os processos, você tem a possibilidade das pessoas, outras pessoas, fazerem a mesma tarefa, com a mesma qualidade, com o mesmo resultado, porque o processo foi padronizado. Você tem departamentos que exigem padronização nos processos. Vou dar um exemplo aqui. Imagine uma linha de produção de automóveis. Então você tem lá as pessoas que em algum momento vão ter que colocar um rebite ou um parafuso numa chapa do carro. Eu sei que hoje em dia muito disso é motor, mas em algum momento nesse processo muito disso é robô, né? Mas ainda existem etapas do processo que é ser humano. Então, se não houver uma padronização, imagine que cada um resolve colocar o parafuso no lugar que quer. Vai virar uma bagunça, né? Vai sair cada carro de um jeito. Então, a dica número 5 é: tenha uma padronização nos processos, tanto no seu trabalho quanto no trabalho da sua equipe. Dica número 6: horário de trabalho. Você tem que ter um horário determinado para cada tarefa. Quase que como se você montasse um cronograma diário. Então, na minha primeira hora de trabalho, lembra do exercício? Então, o exercício vai ajudar você a montar esse seu cronograma diário de trabalho, né? Na minha primeira hora eu tenho essas tarefas que são prioridade. Na minha primeira hora após o almoço eu tenho essa outra tarefa que é prioridade. Aproveitando que eu parei aqui, muito boa noite, Juliana, Dilson, Dani, as pessoas que entraram aqui, lembrando que depois a live está gravada para quem perdeu alguma coisa. Então, voltando à dica número 6, para que você tenha uma boa rotina de trabalho, você precisa ter um horário determinado. Tem uma coisa que eu falo há muitos anos eu falo isso, e alguns clientes, inclusive clientes de consultoria, torcem o nariz quando eu falo isso. Não gostam que eu falo, mas eu continuo repetindo. Quando você precisa ficar além do seu horário para trabalhar, somente 2 coisas podem estar acontecendo. Não tem uma terceira. Só 2 coisas podem estar acontecendo. A primeira coisa, o sistema está errado. O sistema de trabalho está errado. Ou você é incompetente. Perceba que as 2 coisas são ruins. Eu vou repetir. Se você precisa ficar além do seu horário de trabalho estipulado, só 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o sistema de trabalho está errado, ou você é incompetente. E se você não é incompetente, comece a questionar os seus superiores sobre o sistema de trabalho. Porque não é possível, todo dia você tem que fazer hora extra. Veja, se aconteceu um imprevisto, aconteceu às vezes uma sazonalidade, o pessoal do comércio tem as datas sazonais, né? Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, aumenta muito o volume de trabalho. Então, até entende-se isso. O que não se entende é que todo dia, durante o ano todo, as pessoas têm que fazer hora extra, têm que ficar mais tarde. Não, está errado. Então, a 6ª dica é: controle o seu horário de trabalho. E a dica número 7 complementa essa coisa do horário, que é: controle velocidade e ritmo. Velocidade e ritmo. E aí vou aproveitar que um grande colega aqui, atleta, Dilson, entrou aqui para falar. Dilson, um abraço, né? Dilson é fundista, corredor, a vida inteira atleta de corrida. E, Dilson, me corrija se eu estiver errado, para que você tenha um bom resultado. Velocidade e ritmo não é o que determina um bom resultado depois ali na sua corrida, no seu tempo, né? Gente, eu hoje sou gordinho, mas lá atrás eu também corria. Corria 5.000, corria 10.000. E o grande desafio era manter o ritmo da corrida. Porque vai chegando no final de uma corrida de longa distância, você
A tendência é você ir diminuindo o ritmo. Essa analogia no trabalho é a mesma coisa. No final do dia de trabalho, a tendência é você ir diminuindo o seu ritmo. E isso não pode acontecer. Se você, no seu planejamento, fez uma boa divisão de tarefas durante o seu horário de trabalho, você vai manter a velocidade, você vai manter o ritmo. E a dica número 8, e última dica, é controle. Controle do executado. Você precisa ter um controle assim de previsto e realizado. De novo, previsto e realizado. Quando você planeja o seu dia de trabalho, quando você planeja a sua semana, nas Forças Armadas tinha um negócio bem legal e eu levo para as empresas onde eu trabalhei e por onde eu passo, que é o QTS, Quadro de Trabalho Semanal. Então você tem lá toda a previsão de trabalho da semana. E depois existe um controle de se tudo que estava previsto foi realizado. O pessoal de contabilidade conhece bem também esses termos, né? O pessoal de ciências contábeis, contadores, sabe do que eu estou falando. Previsto e realizado. A contabilidade trabalha muito com isso. O pessoal de OIM, de Organização e Método, conhece bem esse conceito de previsto e realizado. Então você tem que ter um controle. E que bom que você tenha um controle com vários pontos de checagem. Isso no seu individual. Na equipe, então, é primordial que você tenha pontos de checagem, checklists, previsto e realizado. Gente, vou repetir então as 8 dicas aqui, que eu sei que não deu para decorar, mas de novo, vai estar gravado. E se você depois quiser receber, Sérgio, não tem como colocar para a gente, mandar para a gente, põe lá nos comentários que a gente manda as dicas para vocês, ok? Então vamos lá, vou repetir. As 8 dicas. Primeiro, local organizado e limpo. Segundo, responsabilidades e tarefas. Liste as responsabilidades e tarefas, suas ou da sua equipe. Terceiro, coloque prioridade nessas responsabilidades e nessas tarefas. Quarto, separe as suas ferramentas de trabalho, que elas estejam em condições de ser usadas. Esqueci de dar um exemplo aqui. Imagine o pessoal da gastronomia, né? Então, às vezes eu assisto aqui MasterChef, o Mestre do Sabor, eu vejo a importância que é dado à limpeza após a execução. Por quê? Porque se você deixa uma cozinha toda bagunçada, os utensílios todos sujos, a sua próxima tarefa não vai ser feita. Então tenha as suas ferramentas organizadas para que não atrapalhe na hora de executar o trabalho. A dica número 5, padronização dos processos. Uma boa rotina é derivada de uma padronização dos processos. A dica número 6, horário de trabalho. Limite-se a trabalhar no seu horário de trabalho. De novo, se você está trabalhando além do seu horário, só 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o sistema está errado, ou você é incompetente. Se você está trabalhando aquém do horário, também é um problema, porque está ficando um tempo ocioso. Precisa ver se não tem outras pessoas na equipe também com tempo ocioso e precisa redistribuir tarefas e responsabilidades. A dica 7, velocidade e ritmo. Isso ajuda você a controlar o horário de trabalho. E a dica 8, tenha um controle de tudo que é previsto e realizado, para ver se o seu planejamento funcionou. Quanto mais rotina, menos imprevistos. Quanto mais rotina, menos imprevistos. Então, para quem chegou um pouco mais tarde, vou dar uma repassada aqui, gente, antes de encerrar, porque o nosso horário já estourou. Então, hoje nós falamos, o tema foi buscando excelência na rotina de trabalho. Expliquei, fui no dicionário, busquei excelência, é qualidade muito superior. E rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Falei para que a gente deve copiar a natureza, os animais eles têm uma rotina. O funcionamento dos seus órgãos, do seu corpo, eles têm uma rotina, a natureza é sábia. Expliquei, por exemplo, fiz analogia com rotina do lar, onde você faz a limpeza da casa, sempre começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar. Isso é baseado num conhecimento, numa sabedoria que veio e instituiu essa rotina. A casa tem alguns horários, até os pets
tem rotinas. E hoje em dia, o pessoal que está em home office precisa tomar muito cuidado com essa rotina de trabalho em casa. O hábito advém de 3 coisas: conhecimento, vontade e exercício. Conhecimento, vontade e exercício. Antes disso, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da Thaís. Quando aparecer imprevisto. Isso dá assunto para outra live. Sim, mas veja, os imprevistos são tratados com a inovação, com criatividade. Então, o imprevisto, ele é tratado com inovação e com criatividade. É nessa hora que entram as pessoas da criatividade e vão tratar aquele imprevisto. Mas, de novo, quanto melhor a rotina de trabalho, menos imprevistos acontecerão. Tá? Continuando aqui, falei da mágica da repetição, dei exemplo dos atletas, do Oscar, da Hortência, do Zico, Usain Bolt. São pessoas que treinavam muito, então a mágica da repetição, a rotina dos treinos tornaram eles excelentes. E assim também acontece nas artes cênicas, na ciência, na medicina, o exercício, a rotina faz com que as pessoas fiquem melhores profissionais. Falei do grande erro que você não deve cometer, que é começar uma tarefa antes de planejar. Você precisa planejar. As coisas precisam ter um planejamento, início, meio e fim, objetivo final, objetivos intermediários e os caminhos. Coisas que afetam a rotina da empresa. Falta de foco. A dificuldade de definir prioridades. Às vezes você tem essa dificuldade. Você fala com a diretoria, fala com o seu superior. Define para mim a minha prioridade e a pessoa não define. Você tem que fazer tudo. Muito errado isso, né? E a procrastinação. Tudo que você empurra para depois significa que você atrapalhou a sua rotina. Falei das 8 dicas. Se você gostou das 8 dicas, você coloque aí nos comentários depois e a gente manda para você essas 8 dicas. E o último comentário, repetindo, quanto mais rotina, menos imprevistos. Ok? Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Lembrando que a live vai ficar gravada, não sei por quanto tempo a produção deixa lá, mas ela deixa bastante tempo. Dá tempo de você avisar as pessoas, olha, vai lá e vê esse conteúdo, porque esse conteúdo é bem legal, a live vai ficar gravada, ok? Então, assim, eu estourei meu tempo. Muito obrigado para você que participou e compartilhou. Boa noite e até a próxima.